Olá, sejam muito bem-vindos à segunda turma do nosso método Melhora. Se você chegou até aqui, é porque está interessado em revolucionar sua prática médica rumo a uma medicina preventiva. E é por isso que eu decidi convidar vocês aqui para minha casa, ou melhor, para minha clínica, para mostrar o local onde eu desenvolvi e aplico a nossa metodologia. Vem comigo! Olá! Antes de eu me aprofundar um pouquinho mais no método Melhora, permitam-me que eu me apresente. Eu sou o Ricardo Zimmermann, ou Dr. Ricardo Zimmermann. Sou médico infectologista, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Durante minha prática clínica, tive a oportunidade de atender mais de 2.000 pacientes em diferentes cenários: ambulatório, internação e unidades de terapia intensiva. Participei ativamente, inclusive elaborando políticas e protocolos de tratamento em pelo menos 2 pandemias, na de H1N1 de 2009 e na mais recente, a da Covid de 2019. Sou pesquisador e cientista. Publiquei em torno de 30 artigos científicos, alguns deles nas maiores editoras médicas, como por exemplo a MDPI, a Frontiers, a Elsevier e também revistas do Grupo Nature. Trabalhei bastante na iniciativa privada como líder internacional de opinião de várias multinacionais que desenvolvem tecnologias em saúde, soluções para os pacientes. Também trabalhei em iniciativa pública. Fui consultor de órgãos e instituições como a Anvisa, o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde e Organização dos Estados Americanos. O meu trabalho foi reconhecido pelos meus pares e hoje eu sou membro permanente da cadeira 77, pertencente ao Alexandre Yersin, descobridor do bacilo da peste bubônica, da centenária Academia Brasileira de Ciências, História, Artes e Literatura. No campo da medicina de precisão, sou atualmente o médico que mais analisou sequências de microbiota intestinal, com mais de 200 analisadas por mim, em todas elas mudando a conduta clínica de meus pacientes. Graças a minhas pesquisas e estudos em biologia evolutiva, me apaixonei pela longevidade humana e, com isso, desenvolvi o método Melhora, do qual eu vou falar mais para vocês se aprofundarem nesse fascinante assunto. Agora, estamos entrando na segunda turma do nosso método Melhora, o método de longevidade Ricardo Ariel Zimmermann. Foi incrível! No último ano, cerca de 200 alunos trilharam comigo o caminho para a mudança de suas práticas clínicas, médicos e profissionais da área da saúde que aprenderam mais sobre os 10 pilares do envelhecimento e das doenças que tiram a saúde de nossos pacientes. Esses 10 fundamentos ou pilares do Melhora foram cuidadosamente elencados e selecionados por mim, com base nos meus anos de pesquisa e estudo sobre o tema longevidade humana, e também pelo fato deles serem potencialmente reversíveis. E é assim, de forma sistematizada, que eu apresento o Melhora. Cada um dos módulos reflete um desses pilares e é dividido em 2 aulas. No primeiro, os alunos entendem de uma vez por todas, com clareza e de forma concisa, a base daquele mecanismo de envelhecimento. E, na segunda aula de cada módulo, a gente apresenta a solução, seja com nutracêuticos, seja com medicamentos reposicionados e também com uma perspectiva do que vem no futuro. É fascinante. O Melhora é, portanto, organizado em 10 módulos. No primeiro,
nós aprendemos um pouco sobre as bases da longevidade. É fundamental entender o problema médico que a gente tem hoje em dia em relação ao envelhecimento. Em 2050, seremos, inclusive eu, mais de 2 bilhões de habitantes com mais de 60 anos. E se espera que aumente o número de doenças relacionadas ao envelhecimento, como doença de Alzheimer, doenças cardiovasculares e os diferentes cânceres. No módulo 2, vamos aprender um pouquinho sobre disfunção mitocondrial. As mitocôndrias, que entraram nas nossas células há 3 bilhões de anos e nunca mais saíram, nos oferecendo combustível, energia para o nosso funcionamento. Quando elas ficam doentes, a gente envelhece e a gente pode chegar nas fases mais avançadas da vida com a metade das mitocôndrias que a gente tinha originalmente. Mas vários compostos que a gente vai apresentar na aula 2 desse módulo podem aumentar a produção de novas mitocôndrias, ajudando a nos devolver a saúde. No módulo 3, vamos aprender um pouco sobre estresse oxidativo. É uma das primeiras teorias do envelhecimento. A produção de compostos bastante reativos que destroem nosso DNA, que destroem nossas gorduras, que destroem nossas proteínas. E combatê-los não é muitas vezes tão simples quanto parece, mas como vocês verão na aula 2, é possível e vocês vão aprender a como fazê-lo. No módulo 4, falaremos um pouco mais sobre disbiose. Metade do nosso corpo é de células nossas, mas vocês sabiam que a gente divide o nosso corpo com uma outra metade que é inteiramente formada por micro-organismos e essa metade que é voz do nosso corpo? E quando essa metade está insatisfeita, uma série de condições do envelhecimento podem ocorrer. É importante entendermos como esses micro-organismos se relacionam com o nosso corpo através de diferentes eixos, como o eixo intestino-cérebro, e de como podemos utilizar ferramentas de precisão, como sequenciamentos genômicos, para modular de forma assertiva a nossa saúde intestinal. Não é só entrar na farmácia e pedir um lactobacillus para o balconista. No módulo 5, falaremos da quebra da proteostase. É um dos meus módulos favoritos, como amante da bioquímica que sou. O que ocorre quando proteínas mal dobradas começam a se acumular na célula, gerando entulho, e isso estressa o nosso retículo endoplasmático. Será que o nosso retículo estressado vai ajudar a salvar a célula, ou será que ele vai desistir da nossa célula e ajudar a matá-la? E como nós podemos definir o destino da célula modulando a crise da proteostase? Vamos ajudar o nosso retículo endoplasmático? Eu ensino como na aula 2 desse módulo. No módulo 6, falaremos sobre disfunção telomérica. Vejam, para acomodar todo o nosso genoma, os 22 mil genes aproximadamente, os nossos cromossomas tiveram de se tornarem lineares. E isso fez com que eles tivessem início e fim. Isso poderia ser reconhecido como quebra dos cromossomas e levar à ativação de mecanismos de reparo, que poderiam resultar em fusão cromossomal, impedindo a nossa vida. Os telômeros são estruturas que escondem essas falhas, mas os telômeros vão encurtando com o tempo. É importantíssimo aprendermos como fazer para que isso seja mitigado. E não é só de telômeros e de cromossomas que vive o núcleo. A própria alteração na estrutura nuclear, presente em algumas doenças de forma acentuada, como na progeria, também ocorre naturalmente em menor grau durante o envelhecimento. Quem não se lembra do filme O Curioso Caso de Benjamin Button? Naquele filme, o Brad Pitt, ele parece muito mais velho do que é. E em algum grau, todos sofremos de progeria, de alterações progressivas na nossa estrutura nuclear. Como fazer para tentar mitigar esse efeito? Também vai ser apresentado na nossa segunda aula desse módulo. No módulo 7, vamos aprender tudo sobre senescência celular. É uma das primeiras teorias do envelhecimento. Vamos explicar a diferença entre senescência e envelhecimento e vamos deixar claro como o fenômeno da senescência leva ao envelhecimento. Na segunda aula desse módulo, vamos aprender bastante sobre agentes xenomórficos e senolíticos que
vão atuar removendo as células senescentes, reduzindo o risco das doenças do envelhecimento. No módulo 8, uma das teorias mais modernas sobre o envelhecimento será apresentada: as alterações epigenéticas. O nosso genoma é como se fosse um livro de receitas. Mas qual das receitas desse livro a gente vai fazer e a gente vai comer é a nossa epigenética. Pessoas com a mesma genética, irmãos gêmeos, podem ter epigenéticas diferentes, e a perda dessa capacidade de ler o que nos interessa é uma das grandes características do envelhecimento. Mas ainda é a base de intervenções avançadas em longevidade que estão sendo testadas em animais, como a reprogramação in vivo parcial. Uma das principais características do envelhecimento é o esgotamento das nossas células-tronco. As células-tronco são células que têm um potencial ilimitado para se dividirem e se diferenciarem nas células que a gente precisa. E conhecer o envelhecimento por esgotamento de células-tronco permite também que a gente entenda as soluções que vão ser apresentadas nesse sentido. E isso é uma das bases da medicina regenerativa, que no Melhora você também vai começar a entender. Já no módulo 10, nós teremos o futuro da longevidade, o futuro das intervenções, com nutracêuticos, com estratégias medicamentosas ou não, para prolongar nossa quantidade de vida, mas principalmente a nossa qualidade de vida. Qual é o estado da arte em relação a estudos animais nesse sentido e qual é a real perspectiva de utilizarmos essa ferramenta para seres humanos num futuro próximo. São mais de 30 horas de aula para você assistir online, de onde quiser, quando quiser e quantas vezes quiser, dentro de um período de 12 meses. Além disso, eu coloquei aulas bônus, epigenética da testosterona e epigenética do hormônio do crescimento, apresentadas recentemente em um congresso ocorrido em Harvard, nos Estados Unidos. Ao concluir os 10 módulos do método Melhora, você ganha um certificado assinado por mim que vai sinalizar que você fez a formação nas bases do envelhecimento e que está capacitado para lidar com isso, colocando a sua prática clínica na era da medicina preventiva. Vamos aumentar a quantidade de vida, se possível, mas, sem dúvida, a qualidade de vida de nossos pacientes. Então, colega médico, profissional da área da saúde, vem comigo. Vamos fazer parte da segunda turma do nosso método Melhora e entrar fundo no campo da medicina da longevidade. Aprender o que faz nossos pacientes envelhecerem, perderem a saúde e saber como lidar com isso. A medicina está nos devendo. Ela prolongou a vida, mas está na hora dela prolongar a vida sem morbidade, dela prolongar o health span, dela aumentar a qualidade de vida de nossos pacientes. Então, vem comigo. Vai ser muito legal e revolucionário ter você na nossa turma.